Quem cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Vem cá, sabe qual é o melhor dia para tirar seus projetos do papel? Para fazer seus sonhos acontecerem? Hoje porque a vida é feita disso, de presentes. Não aposte seus planos, sua alegria de viver, sua vontade de fazer acontecer. Aproveite o aumento de sua margem e contrate agora um crédito com Safra Consignado, que tem as melhores taxas do mercado. Busque por Safra Consignado. Acesse nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito. Para aposentados e pensionistas do INSS, Safra Consignado, porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Fortefit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Fortefit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Oi gente, eu sou Celso Camura e eu estou aqui a convite da Feira Longevidade para falar sobre cabelo silver. Se você é uma dessa pessoa que resolveu assumir o seu cabelo branco, não pense que é simples assim, só deixar branco e pronto. Não, querida, esse cabelo precisa primeiro ter um bom corte, meio moderno, para dar uma jovialidade nesse cabelo. Precisa de hidratação sempre, porque é um cabelo poroso, sem brilho, falta melanina. Então, meu conselho é, uma vez por mês, fazer uma hidratação power no salão, ter em casa produtos desamareladores, já que esse cabelo com o tempo ele dá uma leve amarelada, um tonalizante para dar brilho também uma vez por mês, é bem recomendado. Maquiagens para peles maduras. Primeiro passo, tem que tratar essa pele diariamente, hidratar e tonificar, porque na hora de se maquiar o resultado vem. A base, escolha uma base mais fluida, ela vai deixar a sua pele mais radiante, mais umectada. Evite corretivos e batons mate, vai fazer com que marque suas linhas de expressão. Um truque que eu acho muito importante, sobrancelha. Sobrancelha bem desenhada levanta a expressão. E a boca contornada dá uma jovialidade. O blush cremoso também vai dar um glow bem jovial. Olá, estamos de volta e a gente vai receber agora a Alessandra Nascimento, ela que é assistente da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo. A Alessandra vai comandar uma conversa sobre gerontecnologia, contribuições para a longevidade com a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Ribeirão Preto, CMI, a Carla da Silva Santana Castro. Então, por favor, Alessandra... A gente recebe agora a Alessandra aqui, presencialmente, em nosso palco, e a sua convidada vai participar de forma online. Por favor, fique à vontade, Ale. Boa noite.
Boa noite, Mafê. É um prazer estar aqui com você. Agradeço a oportunidade, em nome do SESC São Paulo. Em nome do SESC São Paulo, é um prazer estar aqui e eu já começo, então, como a Mafê nos apresentou, chamando a professora Carla. Carla está por aí? Sim. Oi, Carla. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, a Carla, como a Mafê falou, ela tem todas essas especialidades e, além disso, ela é também presidente da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia e professora da USP de Ribeirão Preto. Então, vamos aproveitar e falar com a Carla. E eu já começo falando e perguntando para a Carla sobre o que é, então, gerontecnologia. Conta para a gente, Carla, por favor. Olá, Alessandra, boa noite. Prazer estar aqui, né, representando a Universidade de São Paulo, como convidada do SESC, e pela oportunidade de poder falar sobre gerontecnologia. Gerontecnologia é um campo de conhecimento muito novo ainda, né? Ele é recente, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, e ele é um campo caracterizado pela interdisciplinaridade, né, por várias disciplinas, né, de saberes, vários conhecimentos diferentes, que têm a função de melhorar a interação entre o desenvolvimento tecnológico e a gerontologia. Né? Ela nasce dessa fusão de gerontecnologia, de gerontologia, que é o estudo científico sobre o envelhecimento, e a tecnologia no seu sentido mais amplo. Né? Esse campo ele envolve a produção de pesquisa, desenvolvimento, aperfeiçoamento de novas técnicas, produtos, serviços, que são voltados ao viver ótimo, né? Ao benefício das pessoas mais velhas, não só as mais velhas, mas especialmente as mais velhas, né, tão longa a vida delas possa ser. Então, assim, como especialidade, né, como campo de conhecimento, ele se concentra em facilitar a saúde, a moradia, a segurança, as atividades do cotidiano, a mobilidade, a educação, o trabalho, o lazer, acreditando que a tecnologia ela tem muito a emprestar, né, como soluções e criar soluções, né, para muitos problemas e dificuldades que as pessoas vão enfrentando ao longo do seu processo de envelhecimento. Assim, eu gosto de dizer, assim, não gosto muito de falar da questão da dificuldade, mas penso assim, que o envelhecimento como um processo de desenvolvimento humano, ele requer mudanças, né? Como qualquer fase da nossa vida. E essas mudanças, elas vão requerer soluções que possam permitir que fiquemos mais confortáveis, né, mais seguros e mais funcionais, né, na nossa casa, no nosso trabalho, no transporte, enfim, de uma forma muito ampla, né? Agora, sim, a gente sabe também que essa fusão, essa interação entre a tecnologia e o envelhecimento, né, e a gerontologia, ela não é fácil, né? Ela é cheia de tensões, né? E acho que essa oportunidade de estar aqui, poder falar sobre isso, ela já vai chamar a atenção para as questões que ligam designer, produtores, desenvolvedores, gestores, né? Para as necessidades das pessoas mais velhas, sabendo que eles podem entregar um excelente produto, né? Desenhar produtos e ambientes que sejam muito adequados para a vida boa, né? Acho que é essa a ideia. Muito bom, Carla. Bom, a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? E eu gostaria de saber se você concorda que a pandemia acelerou o envolvimento das pessoas mais velhas com os meios tecnológicos, né? E se a nossa comunicação está mudando definitivamente, né? Se a pandemia trouxe, né, essa mudança e se essa mudança realmente veio para ficar, né?
Eu, assim, creio que certamente, né? Certamente a pandemia ela está tendo, né, duas funções muito interessantes. Uma delas é de desvelamento, né? Assim, ela tem uma função está tendo uma função de chamar a nossa atenção para muitas demandas, né, que os idosos têm e para a vida que eles vivem, né? A gente está falando nesse tempo de olhar para questões, por exemplo, como o quanto o distanciamento social, né, ele trouxe luz às dificuldades que as pessoas têm para o uso das tecnologias digitais, como também as dificuldades que as pessoas têm para acessar serviços, para poder ter participação, para, enfim, né, ter acesso a uma boa internet, acho que uma série de questões, né, para continuar cuidando das suas condições de saúde, enfim, né, de aprendizado, de trabalho. Acho que tem uma série de questões que foram desveladas, né, e que a gente precisa ter em conta, né. Por outro lado, também ela nos aproximou muito quando a gente percebeu que os principais meios de chegar, né, até o idoso ou mesmo as pessoas que estão em lugares mais remotos, foi através da tecnologia. E aí, de novo, ela desvela, né? Ela desvela o problema que temos em relação ao acesso, né? E também a questão das habilidades para o uso dessas tecnologias, né? Mas, por outro lado, ela também ela permitiu um desenvolvimento de habilidades bem básicas para o uso da tecnologia. Então, isso foi muito interessante, ela nos aproximou, com certeza, né? Se antes a gente só sabia entregar, por exemplo, atividades físicas, motoras, enfim, né? Atividades que são voltadas, né, para o público idoso, presencialmente, hoje a gente está entregando sessões, missas, cultos à distância, a gente está entregando saúde à distância, a gente está permitido a trabalhar à distância, a gente está permitido a usar tablets e celulares na UTI, no lugar de isolamento. Então, assim, tem uma série de aproximações que foram feitas e eu acho que elas são para sempre, né? Assim, é para ser, né? Porque as mudanças também são muito interessantes, né? Por outro lado, eu acho que ela está, sim, mudando a nossa comunicação, com certeza. E aproveito, né, para falar que, assim, a comunicação sempre passou por mudanças. Né? Assim, se tem algo que é extremamente dinâmico é a comunicação, né? Então, assim, como princípio, né, o Mikhail Bakhtin, ele fala que a comunicação ela precisa ser dialógica, né? Ela tem que reconhecer que tem um outro humano do outro lado, né? Então, assim, essa comunicação que é mediada pela tecnologia, ela tem os desafios, né? A velocidade com que as coisas acontecem, a questão da conectividade, a linguagem expressiva, né, e compreensiva que também tem suas tensões, né? A disponibilidade das pessoas, humores, atitudes, preconceitos e toda sorte daquilo que também nos faz humanos, né? Então, assim, eu penso que como seres comunicantes, né, a gente sempre esteve em mudanças, né? E assim, eu acho que isso não é muito fácil, mas é possível, né? Então, assim, eu penso que a gente precisa compreender melhor, né, e nos focarmos nessa comunicação que atravessa os nossos discursos cotidianos, artísticos, filosóficos, políticos, científicos, né, institucionais de uma forma mais geral, né? Então, assim, eu penso, sim, ela está sendo alterada, né? Mas eu chamo a atenção para a gente pensar que nós nos comunicamos com humanos, né? Mesmo que nessa comunicação seja feita por robôs, tem um outro humano que está lá na programação, que está lá naquele desenvolvimento, né? Então, assim, é necessário que ele reconheça as necessidades do outro que a gente dialoga, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Muito bom, Carla. E falando em comunicação, o SESC São Paulo tem um trabalho que chama Trabalho Social com Idosos desde 1963. E durante a pandemia nós não paramos de trabalhar com os idosos, né? Justamente porque nós não podemos perder esse contato com eles. Então, mesmo que virtualmente, a gente continua trabalhando, a gente não parou. Porque esse contato é muito importante. Então, o meio virtual contribuiu muito para isso.
todas as unidades do SESC, por meio dos técnicos que são referência com o trabalho social com idosos, continuaram fazendo esse trabalho. Então, por exemplo, nós temos na programação do SESC uma ação que chama-se Ponto de Encontro, onde os técnicos, junto com os idosos, se encontram e mantêm esse contato, mesmo que virtual, para falar sobre diversos assuntos, para aprenderem sobre o uso de plataformas digitais, para comentarem sobre uma ou outra ação, né, para falar sobre a programação do SESC, para dar uma opinião sobre um determinado assunto, entre outras atividades, né, porque esse contato, novamente, ele não pode parar. Então, durante todos esses meses, o SESC não parou esse contato com os idosos. Isso é muito importante dizer. Né? Por quê? Porque também faz parte de uma tecnologia, que é a tecnologia social. Né? Eu gostaria que você falasse disso, né? Porque a gerontecnologia, as pessoas falam, porque a tecnologia é uma tecnologia só digital. É a tecnologia que está em tudo, né? Como a gente sempre conversa sobre isso, né? E falando sobre isso, eu queria até te perguntar como o acesso e a integração tecnológicos podem ser decisivos na participação social dos idosos. Eu acho fantástico, né, o trabalho que o SESC faz, né, de vanguarda sempre, né, há muito tempo envolvido, né, com o trabalho com os idosos, e é extremamente importante que a gente tenha a clareza de que a pandemia ela impacta todo mundo, né? A quem é participante, usuário, né, de um programa, um serviço, um projeto, aquele que produz também, né? Então, assim, os idosos têm dificuldades, né? Eles têm também e nós também temos, né? De fazer nosso conhecimento e as nossas ações serem vinculadas de outras formas, né? Então, assim, eu penso que qualquer participação, ela perpassa o acesso, né? Ela perpassa o fazer parte, né? E, assim, no que tange a participação da pessoa idosa, né, ela diz respeito a fazer parte dessa sociedade contemporânea, né, não estar a despeito, à margem dela, né? Então, assim, eu penso que deve ser discutido no âmbito do acesso e no âmbito do uso da tecnologia de uma forma muito ampla, né? Então, assim, acho que primeiro a gente tem que pensar também nos idosos, né, nesses diferentes espaços midiáticos e como que ele consegue usufruir plenamente desses lugares, né? Então, assim, aí se a gente olhar para a herança nossa, né, que temos de pensar idoso e tecnologia, se a gente fizer um exercício de colocar, né, lá no Google, né, no Google ou no outro navegador, né, buscador, né, a palavra idoso e tecnologia, a gente vai encontrar figuras muito caricatas, né? Idosos não compreendendo, idosos em charges, né, em algum tipo de caricatura, ou idosos confusos, ou idosos extremamente conectados, né, enfim, a maior parte das vezes colocados em lugares depreciativos, né, e então, assim, isso não tem a ver com a tecnologia, né, mas ele tem a ver com o que é representativo numa sociedade, né, que representação deformada a gente tem da pessoa mais velha, sabe? Então, assim, eu penso que a gente precisa refazer esse nosso olhar, né? Porque, imagina, por que não é suportável que os idosos deem bom dia, boa tarde ou boa noite, mas que seja suportável que alguém mande 5, 6, 7, 10 emojis para você? Né? Por que quando vindo dos idosos é insuportável isso, né? E assim, também eu acho que... Então, assim, a gente olha muito para a questão do idoso... de uma forma muito ruim, muito deformada, né? Com uma representação muito estranha, né? Agora, sim, claro que a gente sabe que quando a gente tem acesso, né, à internet, a gente tem habilidades, pelo menos as mais básicas para o uso das tecnologias, né? Isso gera menos dependência, a gente tem mais poder ou algum poder sobre a rede, a gente tem acesso à informação de qualidade, né? Então, assim, a gente pode refletir melhor sobre as coisas, pode participar, né, em diferentes espaços, né, pensar a participação.
nos conectar com outros, né? E aí acho que é muito interessante, porque está aberto, assim, tem uma tela aberta aí, né, para a gente falar dessa capacidade de operar a rede, de ter site, ter Instagram, poder selecionar música, gravar podcast, dar sua opinião, mostrar seu trabalho, sua empresa, sua arte, né, fazer compras, usar serviços. A gente está falando de todas as formas de participação possíveis. E isso perpassa ter acesso, ter habilidades para uso, né? Porque as oportunidades elas estão aí em construção, né? Então, assim, a gente precisa aproveitar, né, essa sociedade, né, contemporânea, parte dela, né? A gente, assim, é o que está dado para nós, né? Então, assim, claro que diminuir as dependências e poder usar outros espaços de participação não é nada fácil, né? É um lugar que tem uma certa atenção também, né? Mas acho que assim, a tecnologia ela tem que ser para todo mundo, né? E eu penso que ninguém pode ficar para trás, a não ser que decida não querer, né? Mas ele precisa não ser deixado para trás, né? Nem idosos, nem pessoas com deficiências, nem pessoas que não têm acesso, né, na sua localidade. Assim, tecnologia ela tem que ser para todo mundo, né? E assim, de fato, ela pode melhorar muito a vida das pessoas, mas nesse momento ela piora muito a vida de muitas pessoas, especialmente a questão do acesso, a questão de não ter muitas habilidades para o uso, depender de alguém, né? Mas assim, para a participação é plena, né? A gente precisa dela, né? É importante isso. Agora, falando do ponto de vista da saúde, Carla, a gente sabe também que a tecnologia contribui bastante. E falando da velhice, a gente sabe que a velhice é heterogênea, né? Nós temos idosos independentes, funcionalmente, temos idosos dependentes. E, do ponto de vista do cuidado, a tecnologia ajuda bastante, né? Contribui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como a tecnologia está contribuindo para o cuidado, né? Para ajudar esses idosos que necessitam de cuidado em suas casas ou com ferramentas mesmo, contribuindo para auxiliar, principalmente, esses idosos mais frágeis. Assim, é ótima essa questão, Alessandra, porque assim, eu penso que a tecnologia ela tem um poder enorme, imenso, né, para entregar uma melhor saúde, né? Então, assim, que isso vai desde informações de qualidade, né, a apoio à distância, né? Então, assim, eu penso que a gente precisa de informações e de sujeitos com capacidade de chegar até ela. E aí isso perpassa também uma ambiência, né? E perpassa habilidades e acesso de uma boa internet, especialmente, né? Assim, a gente pode entregar saúde com design bem feito de produtos e ambientes, né? A gente pode melhorar a vida, né, de uma pessoa no seu âmbito. Assim, porque acho que a gente tem que pensar em saúde amplamente, sabe? Porque, claro, né, assim, nesse momento, com o avanço, especialmente, né, da telemedicina, da teleassistência, telemonitoramento, de uma melhor comunicação, talvez com mais frequência, né, entre as pessoas, né, com uma rede de solidariedade que se moveu durante a pandemia e que o desafio era a manutenção dela por um período mais longo do que a gente imaginava, né? A gente está falando de pessoas que têm capacidade de se ajudar, né? E a gente está falando de que todo mundo teve que rever suas práticas, né? Do nutricionista ao psicólogo, ao familiar, ao médico, ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional. Acho que, de uma forma bem ampla, todos os profissionais, não só da saúde, mas também da educação, eles tiveram que reinventar, né? E assim, não é eles podem remodelar, né? Eu penso que hoje a gente tem um acesso que antes saía no verbal, né? Imagina que se antes você receitava ou escrevia orientações, hoje você veicula isso remotamente, né? Ou estando síncrono ou não, você consegue colocar essa informação para frente e as pessoas conseguem revisitar, olhar de novo o vídeo, as fotos,
né? As pessoas conseguem contar sobre sua condição de saúde, né? Enfim, eu acho que tem um desafio muito grande para o cuidado. E também acho que eu destaco também, né, o quanto a gente avançou também na oferta, né, de serviços, né, de cuidados mais remotos, né? E assim, isso está ampliado para a questão mesmo do transporte, favorecendo a mobilidade de idosos, né, aos locais. Enfim, acho que a gente teve um ganho muito grande. E eu quero chamar a atenção assim, de que a gente pode muito mais do que isso. A gente pode isso, que é o que a gente conseguiu construir e mobilizar durante esse período da pandemia. Mas a gente pode entregar condições muito plenas de vida, né, para as pessoas, no âmbito da mobilidade, da mobilidade na cidade, do entorno, da residência, dos equipamentos que a gente utiliza, né, nos tratamentos, nos ambientes, em diferentes locais, na instituição, fora da instituição, no hospital. Não é possível que a gente assim, ainda esteja tão atrasado em relação a muitas, assim, a implementação de muita tecnologia que já está disponível, né? Então, assim, por que a gente ainda continua tendo tanta dificuldade? Claro, perpassa o financiamento, perpassa uma série de questões, né? Assim, questões econômicas, né? E de políticas de longo prazo, mas assim, tudo é possível, né? Então eu acho que a tecnologia pode estar muito bem integrada, né, à saúde, uma vida mais saudável, né? Com certeza, Carla. Agora, falando do futuro, como que você visualiza o envelhecimento das gerações nascidas nessa era tecnológica? Será diferente das gerações anteriores? Eu acho que isso é até uma afirmação, né? Eu penso assim que assim, a tecnologia ela sempre vai estar em mudança, né? Tá no DNA dela, né? Se renovar, inovar sempre, né? Então assim, a gente sempre vai estar tentando entendê-la e correr atrás dela, né? Mas assim, por outro lado, ela vai encontrar um sujeito que foi exposto às tecnologias desse tempo, né? Isso poderá dar uma capacidade adaptativa diferente, né, do que a gente enfrenta hoje, né? Medo da tecnologia, não aceitando tecnologia, tendo dificuldades, especialmente de compreender por que isso se dá desse jeito, né? Então, assim, acho que hoje tem um desenvolvimento de habilidades na geração mais jovens que vai ser muito úteis para eles no futuro, né? Então, acho que isso é uma questão importante, né? E acho que também essa capacidade adaptativa vai ser diferente, né, quando ele for mais velho. Então, assim, mas por outro lado, né, a gente vai ter que lidar com algumas modificações, né, que vêm da nossa própria forma de comunicação, de fazer nossas atividades. Você imagina, né, que para a pessoa mais velha, ou mesmo, né, os adultos, né, é um estranhamento danado. Você ir a uma sessão espírita, você ir a uma missa, ou um serviço religioso, por exemplo, através da tecnologia. Né? Esses estranhamentos, né, por exemplo, de namoros virtuais, de observância religiosa ou de educação pelo computador, ou pela rede, talvez esses estranhamentos sejam mais orgânicos no futuro, né? E assim, eles não sejam tão fortes, né, para a próxima geração. Agora, sim, claro, a próxima geração ela tem uma oportunidade maravilhosa hoje de ser educada em relação às mudanças que essa geração vai atravessar para o futuro, né? E aí isso perpassa uma série de questões extremamente importantes, né? Eu até aproveito aqui o momento, né, para falar um pouco sobre a oportunidade que a gente teve de escrever para a revista Mais 60, né? Eu vou aproveitar aqui o momento para fazer uma propaganda, né, que é essa revista aqui, que ela traz a Gerontecnologia, né, revista do SESC, Mais 60, estudos sobre o envelhecimento, e ela traz um artigo, né, sobre inclusão digital e sobre a gerontecnologia. E nele a gente chama atenção, né, para a importância, né, que
que a geração mais jovem ela tem, né, em relação a essa integração da tecnologia, a importância que a gente tem na formação de jovens, né, e na coeducação dessas gerações, né, para saber das mudanças que vão surgir, né, e como que eles podem se apoiar. Imagina se a gente pode hoje ter jovens antenados com o futuro, com o presente, com o futuro, capazes de desenhar melhor, né, de projetar melhor, de pensar um ônibus melhor, uma cama hospitalar melhor, um andador mais confortável, um ensino mais adequado ou mais interessante. Enfim, né, acho que assim, as gerações do futuro, elas podem ter uma boa dose das tecnologias, das demandas, né, que a gente tem no presente, né? Então, assim, a gente tem uma função muito importante, né, de favorecer essas relações entre as gerações, né, e que essa coeducação, né, ela possa ter frutos muito importantes para esses jovens que no futuro serão mais velhos e talvez se deparem com os mesmos desafios, né, mas com uma outra capacidade de enfrentá-los, né? Então, assim, eu penso que tem uma oportunidade pela frente, né? Isso é legal. Eu vou aproveitar o gancho e vou falar, então, como a Carla falou da Revista Mais 60. A Revista Mais 60 é uma revista técnico-científica, uma revista editada pelo SESC, SESC São Paulo. Ela é gratuita e está no portal do SESC São Paulo. Todos podem acessá-la. E a Carla escreveu para a gente, foi uma edição maravilhosa, a edição 74 da revista, e falou sobre gerontecnologia. Então, eu faço o convite aí para as pessoas acessarem a revista Mais 60 do SESC São Paulo. Bom, agora, Carla, eu gostaria de falar também sobre a inclusão digital, porque a gente sabe que não são todos, né, que têm esse acesso e que as pessoas têm um nível de aprendizado diferente, né? Tem pessoas que têm um nível mais avançado, outras pessoas têm um nível menos avançado da tecnologia. Enfim, como a sociedade pode contribuir, as universidades podem contribuir, as políticas públicas podem contribuir com a inclusão digital dos idosos, né? Como existem projetos, como pode ser feito, né? A gente vê muitos projetos em universidades. O SESC, por exemplo, oferece cursos de letramento digital, né? É uma forma que eu acredito super possível e estamos fazendo um trabalho bem bacana até antes da pandemia, mas acredito que, enquanto sociedade e políticas públicas, dá para fazer mais, né? Nas comunidades, enfim, eu gostaria de ouvir um pouco mais. Na verdade, você tocou num dos pontos, no calcanhar de Aquiles, né? Da gerontecnologia e também da nossa sociedade, porque as dificuldades que a gente tem hoje com inclusão digital, elas refletem a desigualdade, né? Basicamente, né? A gente está falando de pessoas sem acesso, de pessoas com acesso muito ruim, né, das redes, pessoas sem acesso a equipamentos bons, né, qual elas possam utilizar, né? E a gente está, assim, claro que a gente chama atenção para a gente pensar, né, qual é a responsabilidade que a sociedade tem, que já se enxerga como uma sociedade integrando, né, todos os seus serviços e, enfim, né, mudando suas formas, né, de
de acesso para o uso da informática. E aí como é que o cidadão comum fica nessa história toda, né? A gente teve um exemplo muito claro no início da pandemia, as pessoas com dificuldade de obter o benefício, né, que o governo estava dando. E assim, não está falando de idosos, a gente está falando de pessoas jovens, né, adultos, enfim. Né? Então, assim, a questão da inclusão digital, da exclusão digital, né, ela repete, né, todas as dificuldades que a gente já tem clareza disso, né? População menos favorecida socialmente, dependendo da população rural, enfim, de uma forma bem ampla, né? A gente tem muitos idosos sem acesso. Né, assim, no Brasil temos, assim, hoje é uma população que mais cresce no acesso à internet, mas a gente diz que são os idosos que vão chegar a ter essas habilidades mais básicas de tecnologia, né, que tem um uso mais funcional num nível mais básico, né, e a gente quer pessoas que usem pelo menos com capacidade de criticar a informação, de criticar o que vem pela frente, né, de conseguir analisar uma informação e ver se aquilo é fake ou não. Né, a gente está falando de habilidades um pouco maiores, mais avançadas, talvez, né? Então, pessoas que consigam operar banco, pessoas que consigam fazer pedido de serviços, agendar uma consulta médica, olhar o resultado de um exame, contratar serviços. A gente está falando, olhar seus documentos no INSS, olhar seus documentos. Então, assim, a gente está falando dos serviços que eles têm que estar disponíveis aos cidadãos. E se a gente deixa um grupo importante de pessoas, não só os idosos, para trás, a gente está falando de perda de cidadania, né? Acho que, então, assim, primeiro, eu penso que a sociedade tem que ser responsabilizada por isso. Né? Assim, ela tem um papel muito importante, as famílias têm papel importante, quem nos vende serviços também tem papel importante. Por que os bancos não têm pessoas que possam ajudar os idosos, ajudar ou ensinar ou treinar os idosos a usar o aplicativo do banco? Será que eles não têm responsabilidade sobre isso? Se eles propõem que use um aplicativo, fica na conta de quem aprender a usar aquilo, né? Ou mesmo quem nos vende um celular ultra caro, não tem responsabilidade de nos fazer utilizar isso de uma forma mais plena, né? Enfim, então, assim, eu penso que os projetos, as universidades, a sociedade, as operadoras, enfim, todo mundo tem que estar envolvido. E, assim, quem não pode ouvir, assim, todo mundo tem que estar envolvido diretamente. Se você não vai criar um projeto de inclusão digital, você pode financiá-lo. É uma responsabilidade tua financiar um projeto de inclusão digital na tua comunidade local. Você tem recursos para isso. Né? Então, eu penso que tem uma responsabilidade que as pessoas têm que tomar para si. Né? Então, assim, eu vejo como muito importantes os projetos de inclusão que as universidades fazem, que o SESC, as organizações, enfim, as OCIPs, as ONGs, de uma forma geral, vários governos também, municipais, estaduais, esses projetos precisam ser financiados. As pessoas que vão desenvolver esses projetos têm que ser muito bem treinadas, porque, assim, no fundo, a gente ainda está muito aquém de entender como que o idoso aprende. Como que ele aprende? Qual que é a lógica, né, que ele vai percebendo no uso de tecnologia? A informação para ele é melhor escrita ou vindo por um vídeo ou por um tutorial? Né? Eles são diferentes, e como é que eles lidam, né, com as suas próprias mudanças que são advindas do envelhecimento? Né? Então, assim, eu penso que a gente tem que formar melhor desenvolvedores, melhores professores que vão desenvolver essas habilidades nos idosos. A gente precisa cobrar o financiamento, né, da inclusão digital como uma questão importante social. Porque a hora que a gente tem pessoas à margem de tecnologia, aí sim, a gente tem fake news rodando, a gente tem golpes, a gente tem pessoas incapazes de operar e dependentes, né? Imagina se para os nossos idosos ter que levar uma pessoa mais jovem para operar um caixa eletrônico.
Assim, claro que eu entendo que tem 2 problemas aí. Usar o caixa eletrônico e suas, enfim, né, suas funcionalidades, e uma questão que é de segurança também, né, quando ele vai lá operar. Mas, assim, que dependência é essa que a gente criou, né? E será que ela não pode ser facilmente resolvida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma missão muito importante em relação à inclusão digital, né? E assim, é uma das áreas que o conhecimento mais tem crescido, mas que a gente precisa de políticas, né, e financiamento para isso, porque senão a gente vai experimentar mesmo, né, as divisões, né, em relação à questão digital. Carla, o nosso tempo está acabando. Passou rapidinho, né? E eu gostaria de pedir, então, as suas considerações finais sobre nosso papo aqui informal. Nossa, eu não tenho muitas palavras não, mas primeiro eu quero fazer um agradecimento, né, por estar aqui com pessoas numa sexta-feira, né, que tem o desejo, o conhecimento e o poder, né, para fazer mudanças. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. E pela oportunidade de ser uma convidada do SESC, né, na Expo Longevidade, representando a Universidade de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. E também por dividir esse espaço com a Alessandra, né, que é sempre um prazer, né, eu gosto muito de estar aqui. E eu quero emprestar uns versos, poucos, né, do Chico Buarque, para fazer minha fala final. Acho que daquela música Todo Sentimento, que acho que muitos conhecem, né, que fala: preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Esse preciso não dormir, a gente tem que estar desperto até se consumar o tempo da gente. Tão longo as nossas vidas possam ser, né, e que elas sejam boas e dignas, né, de um ser humano. Né, e eu preciso conduzir um tempo de te amar, né? Então eu senti, precisa de fato amar o idoso, de fato amar, né, as questões do idoso, e te amando não tão devagar, mas urgentemente. A gente tem urgência de políticas de longo prazo, né, de financiamento da saúde, do SUS, de desenvolvedores e gestores alinhados com a sociedade em transformação. Então, assim, eu penso que essa música ela cai como uma luva para a gente pensar sobre isso, né? E que jamais, né, eu gostaria de ouvir que onde não diremos nada e termos a impressão de que nada aconteceu. Seria terrível para a nossa sociedade, né? E que nos permita, num futuro não muito distante, né, apenas seguir como encantados, né? Acho que essa é a vida nossa do presente e do futuro, né? E que qualquer coisa que a gente faça hoje, a gente está implicado nela. Então, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Carla. Muito obrigada. É sempre um prazer também falar com você. Pessoas como você que nos dão também força de continuar na área aí da gerontologia e continuar lutando, né? Muito obrigada. Obrigada em nome do SESC São Paulo. Muito obrigada pela oportunidade aqui, o pessoal da Expo Longevidade. E nós terminamos aqui a nossa participação. Muito obrigada, Alessandra. Obrigada às duas. Agora a gente tem um presente aqui da Vitasay para você. Eu sei que você não é 50 a mais, Alessandra, mas você pode presentear alguém da sua convivência, tá? Presente da Vitasay, que tem uma linha completa de vitaminas e nutrientes para manter a vitalidade acima dos 50 anos. Muito bem, a gente vai agora para um breve intervalo e a gente volta já já com uma surpresa para você. Você não vai sair daí.